E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Agora adentraremos no estudo de integração, particularmente as aplicações específicas de equações diferenciais ordinárias, as chamadas EDOs, um formato mais básico, porque futuramente vocês vão fazer esses estudos mais intensamente, beleza? Então, antes de começarmos a aula lá no nosso quadro, trago aqui algumas informações sobre a equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função e suas derivadas, em que a maior derivada envolvida indicará a ordem da equação. Dada uma condição inicial para f, é possível determinar f de x explicitamente. Para tanto, devemos considerar a subclasse de equações que podem ser resolvidas pelo processo de integração direta, bastando para isso arrumar a equação y' igual a uma função de x e y, ou no formato de Leibniz, dy sobre dx igual a essa função de x e y. Tá? Então, eu tenho uma expressão com x e y igual a uma derivada que pode ser escrita no formato com diferenciais e, portanto, eu posso separar os diferenciais, ou seja, até ficar da forma, nesse primeiro formato, até ficar da forma ny, ou seja, as expressões em y vezes o diferencial de y, igual a mx, as expressões em x, vezes o diferencial em x. Logo, com as variáveis e seus respectivos diferenciais separados pelo sinal de igualdade, que eu acabei de explicitar. Nesse caso, quando eu separo as EDOs, eu vou chamar de equação diferencial separável. É uma EDO, é uma equação diferencial ordinária, porém, ela é separável. Eu consigo separar as variáveis e aí eu integro cada variável em um membro separadamente, que é o que faremos nos exemplos a seguir. Eu vou começar com a leitura do primeiro exemplo e nós vamos lá resolvê-lo. Primeiro exemplo, resolva a equação y' igual a 6x² mais x menos 5, sujeita à condição inicial, y de 0 igual a 2. Então, como falamos, condição inicial se refere a um determinado dado específico da função que a gente está procurando, para que eu possa deixá-la ela específica, explícita, não genérica, não como uma família de primitivas e só uma específica primitiva. Comentaremos isso melhor lá no quadro. Vamos lá! E aí, meu povo querido, acabamos de ver a leitura do conceito para o estudo de algumas aplicações, tá, de integração, as EDOs básicas, ok? E vimos o enunciado da primeira questão, do primeiro exemplo que vamos abordar, tá? Ele trata de uma curva tal que a sua primeira derivada é dada pela expressão 6x² mais x menos 5 e tem uma seguinte condição: y0 é igual a 2. O que é que significa isso? Nada mais, nada menos que um ponto da curva de coordenadas 0 e 2. y0 significa o valor de x que gerou o valor de y, beleza? Coordenadas 0 e 2, tá? Mais um ponto da curva. E aqui eu tenho a primeira derivada. Mas agora que eu sei encontrar a curva a partir de sua derivada, ou seja, a primitiva de uma determinada outra função que foi derivada, através dos métodos de integração, pelo menos das mais triviais, é tranquilo, beleza? Se liga. Usando a ideia que vimos agora na leitura inicial sobre equações diferenciais, podemos reescrever isso aqui, né, no seguinte formato: y' equivale a dy sobre dx. O que implica, ou melhor, o que é igual a 6x ao quadrado mais x menos 5. Rearrumando essa situação, o que é que eu tenho? Eu vou separar os diferenciais e escrever que dy, que é o diferencial, é igual à expressão 6x ao quadrado mais x menos 5 dx. Eu poderia já deduzir de imediato qual seria a curva, mas eu estou fazendo passo a passo para vocês, a partir da leitura aqui
implementamos agora há pouco, tá? Então, dessa forma, como eu tenho os diferenciais e eu quero obter a função primitiva, e eu de posse do diferencial, o que eu posso fazer? Eu posso integrar essa expressão, ou melhor, integrar essa igualdade, ou seja, integrar nos dois membros. E aí, nesse membro, eu tenho a integral simplesmente do diferencial em y, que é a integral de 1dy, e a integral de 1dy equivale ao quê? A y apenas. Tudo bem? Mais uma constante. Só que como temos duas integrais, mesmo estando em membros distintos, a constante dessa eu vou jogar para o segundo membro, porque a constante deve ficar. Porque aqui são duas integrais indefinidas, beleza? Se liga. Então, integral de dy, y, mais a constante que eu vou colocar no final, jogando jogando no segundo membro e juntando com a constante dessa integral, tá? E por falar nela, qual é a integral dessa expressão? Que aqui é um outro formato de integração, uma outra integral, ok? Agora em x. Qual é a integral dessa expressão? 6x ao cubo sobre 3, que é constante, mantém, integra o x ao quadrado, mais integral de x, x ao quadrado sobre 2, menos integral de 5 vezes 1, ou seja, menos 5x. Mais a constante. Essa constante é a junção da constante desse membro com a desse membro, tá? Tal que essa constante pertence a R. Bom, aqui uma questão, claro, eu simplifico aqui, dá 2, enfim. Aqui uma questão que eu não quero essa primitiva genérica, ou seja, essas primitivas. Por que eu falo isso? Porque aqui eu tenho várias funções y por conta justamente dessa constante, tá? Que indica que tem várias primitivas que servem para essa derivada, ok? Eu aqui posso encontrar pontualmente a primitiva que eu quero. Por quê? Porque ele deu uma determinada condição, ele deu um ponto da curva. Então, se eu atribuir esse ponto na curva, ou seja, substituir em suas variáveis, eu vou conseguir obter o valor específico da constante e saber que curva é essa. Qual dessas curvas, todas elas aqui derivando, vai dar aquela derivada, perdão. Mas existe uma específica que eu quero. E qual é essa curva? A que passa por esse ponto, beleza? Bom, aí o que eu vou fazer? Daí, sendo o ponto 0 e 2, temos, substituindo esse ponto aqui na curva, onde tem x eu coloco 0, onde tem y eu coloco 2. Eu vou ter que 2 é igual a 2 vezes 0 ao cubo, mais 0 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes 0, mais c. Eu armei, mas eu podia fazer direto, porque eu estou fazendo bem bonitinho, passo a passo. Automaticamente zerou tudo e c vale o quê? 2. Logo, quem é a curva que eu procuro? É a função do formato y igual a 2x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2 menos 5x mais 2. Então, essa é a função procurada para o primeiro exemplo. Seguimos para o próximo. E aí, pessoal, voltando agora, vamos ler o enunciado do segundo exemplo. Em qualquer ponto xy de uma determinada curva, a reta tangente tem uma inclinação igual a 4x menos 5. Se a curva contém o ponto de coordenadas 3 e 7, ache a equação. A equação da curva, claro. Vamos lá no quadro resolver. Então, meu povo querido, prosseguindo, como vimos o enunciado agora, tá? Que eu vou retirar os dados dele, o que é que acontece? O que é que diz o enunciado do segundo exemplo? Ele trata de uma determinada curva, tá? Tal que a reta tangente a essa curva, em um determinado ponto xy, vai ter inclinação da reta tangente. A inclinação é de 4x menos 5, tá? E essa curva também contém
o ponto 3 e 7. Pronto. A partir dessas informações que foram dadas, lemos no enunciado, e eu acabei de rever aqui junto com vocês, vamos determinar que curva é essa. É uma questão similar à questão 1, que fizemos agora há pouco. Se eu falo em inclinação da reta tangente, o que é que eu estou falando? Lá dos conhecimentos prévios de derivadas, quando eu me refiro à inclinação da reta tangente, eu estou falando que a primeira derivada da função será dada pela expressão 4x menos 5. A inclinação da reta tangente é a derivada naquele ponto. Aqui é um ponto genérico, num ponto xy qualquer da curva. Isso aqui eu posso reescrever como, no formato de diferenciais, dy sobre dx, tá? No formato de derivação de Leibniz, tá? Para a gente que viu derivada sabe disso. Formato de Newton, Isaac Newton, e aqui de Gottfried Leibniz, beleza? Se liga. Isso será escrito como 4x menos 5. Rearrumando, separando os diferenciais, dy é igual a 4x menos 5 dx. Pronto. Aqui é simples, como fizemos agora há pouco. Se eu integro os dois membros, eu tenho no primeiro membro a integral de dy, que equivale a y, e no segundo membro a integral em x da expressão 4x menos 5, que equivale a 4x ao quadrado sobre 2 menos 5x, mais uma constante real. Lembrando que essa constante é a constante do primeiro membro junto com a constante do segundo membro, como falamos agora há pouco. Tá? Tal que essa constante pertença a R. Bom, aqui, como eu falei, é algo genérico, é uma família de curvas, tá? São primitivas que geram essa derivada, mas eu quero uma específica. Qual é essa uma? A que passa pelo ponto. Como a curva contém P de coordenadas 3 e 7, temos, do mesmo modo que fizemos agora há pouco, basta substituir os valores na minha curva genérica e assim achar o valor de C, os valores de x e y. Então, o y vale 7, o x vale 3. Daí eu vou ter que 7 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3 mais o C. Então, isso vai ser 9, 18 menos 15 mais C igual a 7. Fazendo conta bem devagar, com preguiça de pegar a calculadora. Então, isso aqui dá 3, passando para cá, C igual a 4, tá? Espero que eu não tenha errado conta. Se liga. Logo, a minha curva especificamente terá a equação 2x ao quadrado menos 5x mais 4. Beleza? É, como eu já esperava, uma função do segundo grau. Se a derivada de uma função do primeiro grau, é uma função do segundo grau. Beleza? Eu vou parar por aqui, ok? Fiz esses dois problemas iniciais, trouxe a ideia inicial, ou melhor, a ideia de EDO básica enquanto aplicação para a nossa integração, ok? E na próxima aula a gente continua com mais exemplos de EDO básica. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreve e até lá. Valeu!